O tema de hoje é atitude. O que define o futuro? Bíblia na mão. Palavra do Senhor em Filipenses 3, 13 e 14. Obrigado por você estar aqui esta manhã. Obrigado pela honra. Quero mais uma vez agradecer os senhores que vieram do Rio das Ostras, um lugar bonito, lindo. Um prazer muito grande, uma honra muito grande. Sintam-se em paz, em família, e que Deus responda aquilo que vocês vieram pedir, a porta que vocês vieram bater, que se abra, o que vocês vieram pedir, vos seja entregue em nome de Jesus. Muito obrigado em nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses 3, 13 e 14: Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a minha profunda gratidão por poder estar neste altar absolutamente dependente de Jesus. Seria incapaz de falar algo se não tivesse ouvido o Espírito de Deus. Se o Senhor não tivesse me entregue um recado, eu não poderia liberá-lo neste altar. Mas esta conexão com o teu coração é profunda e intensa com o meu coração. Por isso, Deus, por favor, usa-me, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, e acima de tudo, que esta palavra seja tão transformadora, tão motivadora, tão geradora de grandes expectativas, para que todos no final deste encontro possam dizer: eu ouvi a voz de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos com fé, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos de Deus, pedras que vivem, aqueles que têm um chamado santo, uma vocação celestial, aqueles que passaram da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás para os braços e mãos de Deus, aqueles que estavam debaixo de ira e de condenação e que hoje estão debaixo da graça e da salvação. Meus filhinhos em Cristo Jesus, nós entendemos, como sábios de Deus, que a forma como nós pensamos é assim que nós vivemos. Às vezes o maior inimigo do avanço, da conquista, do passo de fé, não está fora, mas está na mente. Quantas pessoas, por falta de conhecimento e de saber de Deus, vivem numa verdadeira escravidão espiritual, limitação. Eu gosto quando os jovens dizem num quadradinho, e é verdade isto. O maior inimigo do avanço não são as coisas exteriores, é às vezes uma mente que não captou ainda os planos, os propósitos e os desígnios de Deus para a vida. Ouçam por favor, janeiro começou, muita gente já está fazendo planos e deve fazê-los, estabelecendo metas,
traçando objetivos, mas para outros, para alguns, tudo vai ser, ou iria ser do mesmo jeito que foi 2025. Para muitos seria. Então, vamos entender que o futuro não muda quando o calendário girou. O futuro muda quando a mente é renovada pela palavra de Deus. Aí muda o futuro. Porque a mentalidade não pode ser a mentalidade do mundo. Nós temos uma mente, a Bíblia diz que para nós cristãos nos foi dada a mente de Cristo. Se a minha mente é a mesma mente que eu tinha antes de conhecer Jesus, e esta mente limitada continua sendo a minha mente, nada vai mudar. Eu conheço pessoas que estão há muitos anos na obra de Deus. Você imagina, eu vou fazer 47 anos na obra de Deus. Eu conheço muitas pessoas. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, são as mesmas pessoas. A mente não mudou. Então, se a minha mentalidade não muda, não acontece nada. O que Deus tem como propósito esta manhã? Começar a transformar por dentro a pessoa, especialmente a sua mente. Olhe que o que eu lhe estou falando não é humano, é do Espírito. Veja como é que o sábio Salomão disse em Provérbios 23, 7. Você sabe quantas vezes nós já falamos sobre este versículo ao longo do ano? N vezes. Ele diz assim: porque como imagina em sua alma a forma de eu pensar, o que está dentro da minha mente é dessa forma que eu vivo. Como imagina em sua alma, assim ele é. Então, se eu tenho uma mente negativista, derrotista, fragilizada, é o que eu sou. Mas quando eu procuro o saber de Deus, quando eu me envolvo com o conhecimento de Deus, eu deixo de ser aquele homem ou aquela mulher que éramos no passado para sermos o que Deus planejou para a nossa vida. Amados, Deus não nos chamou para repetir ciclos antigos. Deus nos chamou para avançar com novas atitudes de fé. Isto é um princípio espiritual. A vida segue a mente que a governa. Se a minha mente é a mente de Cristo, eu sou governado pela mente de Cristo. Se a minha mente é uma mente presa ao mundo, é isso que eu vou ser o resto da minha vida. Deus quer mudar o que pensamos. Deus vai mudar, porque uma mente que está alinhada com a palavra, ela governa com atitudes que produzem frutos. Mas eu tenho que ter a mente alinhada com a palavra. Então, quando a mente muda, muda a vida. A vida avança. Amados, nós temos aqui na igreja pessoas que eram muito pequenininhas em termos culturais, em termos de capacidade, e hoje são exponenciais. Mudou a mente. Aquilo que eu imagino é o que eu sou.
Se eu me imaginar pequeno, sempre eu serei pequeno, sempre. Então, o que Paulo ensinou à igreja quando escreveu a carta aos Romanos? Ele diz assim em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século. Não aceito o padrão deste século. Não aceito o que este século quer impingir na tua vida. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com identidade de gênero, com classe, lutas de classe, do que com a vida. Não vos conformeis com este século, mas transformai. Olha o que acontece quando a mente muda. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer que a minha mente, se estiver alinhada com a palavra, transformará a minha vida toda. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, mente transformada quer dizer pensamento positivo? Não. Mente transformada quer dizer a mente que está alinhada com a vontade do Senhor, que pensa como a Bíblia pensa. Nós temos até um jargão aqui na igreja que eu ensino há muitos anos: se está na Bíblia, eu creio. Isto é um jargão forte. Se está na Bíblia, eu creio. Não está na Bíblia, não creio. É uma decisão, é uma atitude. Então, pensar só positivo não é bom, porque claro que em certa forma é bom pensar positivo, mas há pessoas que quando não estão bem emocionalmente não conseguem pensar positivo, só pensam no negativo. Então deixa eu lhe dizer, você vive do que você acredita. Você vive, eu vivo do que eu acredito. Então, o que nós queremos tratar neste dia não é de positivismo humano, é o Evangelho, é a palavra de Deus, são as sagradas Escrituras que renovam todo o entendimento do homem. O indivíduo às vezes pode... Eu já vi pessoas com mestrado, doutorado, pós-graduação, com cursos especializados, vai em Harvard, vai aqui, vai ali, mas a mente em termos espirituais está limitada. Ela não sabe o que está fazendo nessa terra em termos espirituais, não sabe quais são os projetos que Deus tem para a vida, não sabem como melhorar as questões emocionais. Então, amados, você vive do que você acredita. É o Evangelho. A única forma de renovar o entendimento é o Evangelho. O sábio diz: procura conhecimento, ouve o saber. Então, se a igreja não tem este perfil, as pessoas não têm entendimento, não têm conhecimento. Os senhores se lembram, há um profeta chamado Oséias, que há centenas antes de Cristo, ele diz: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o quê? Tem gente que sabe dançar na igreja, reteté, puxa o pé, vai para trás, vai para aqui, vai para ali, rodopia, faz peão, leva em posição de mão, derruba um chifre com óleo na cabeça, toma banho com o sangue de Cristo, mas não conhece nada da Bíblia, não avança, está aprisionado, é destruído. A falta de conhecimento destrói a vida. Então, eu sei que às vezes as pessoas dizem: apóstolo, eu passei anos ouvindo, você não vai conseguir. Quem você pensa que você é, isso não é para você.
Então as pessoas muitas vezes são rotuladas, desestimuladas, diminuídas. E eu vou lhe dizer, isto é o que define muitas vezes a forma de pensar da pessoa. Olha, quem insiste em olhar para trás e ficar preso aos pensamentos antigos, perde a clareza do alvo que Deus colocou na sua frente. Aí vem uma palavra profética e diz: farei de vocês como anel de selar, de autoridade, de posição. Aí a pessoa diz: mas, eu? Isso não é comigo? Isso não é para mim. Eu ouvi papai dizer de criança: você é burro, você sai o seu avô, você não é nada, nunca será nada. E aquilo criou um obstáculo, criou uma colônia negativa de pensamentos atrozes. É preciso descolonizar, é preciso tirar isso que afeta e infeta a mente das pessoas. Tem gente que diz: nunca vou tirar a carteira de habilitação para dirigir um carro, que a sensação que eu tenho é que quando eu sair o poste sai lá do meio fio e vai bater no meu carro. Então eu não vou tirar a carteira. Pastor, eu queria tanto, até tenho possibilidade, eu queria tanto viajar de avião, mas eu tenho um medo, eu acho que quando levantar já caiu e tal. Amado, porque eu ouvi dizer, não existe um meio de transporte mais seguro que avião. Todos os dias morrem dezenas de pessoas de acidentes. Só agora no Natal, na passagem do ano, foi um monte de gente que morreu de acidente de carro. E a pessoa tem medo, às vezes deixa de desfrutar um pouco da vida porque tem medo. Mas por que o avião sobe tão alto? Deixe isso por conta da aviação. Eles sabem, quando tem 4 motores, tem que viajar lá a 14 km, C2 a 13 km. Isso é física, isso é experiência. Então, a aposta é porque eu uma vez estava num lugar, tinha umas pessoas assim estranhas, e passou um avião, e um deles disse assim: o que é aquilo? E eu falei: é um avião. E ele disse: se fosse uma avioa, punha cada ovo. Porque não sabia o que era um avião. Então o que você pensa vai definir o resto da sua vida. E nós estamos hoje falando sobre atitudes. Ter uma atitude espiritual não é agir por impulso ou por emoção. Atitude espiritual é agir com fé, com coragem, com responsabilidade, com perseverança. Então, a atitude as minhas atitudes são a expressão do que eu tenho dentro de mim. Se eu tiver coragem, fé, responsabilidade, perseverança, determinação, é porque isso já está dentro de mim, já está na minha mente. É o avanço. Então é preciso mudar esta questão de atitude. Às vezes as pessoas usam impulso e emoção, mas não é impulso e emoção, é fé, é coragem, é responsabilidade, é perseverança, é determinação. Quantas pessoas começam alguma coisa na vida e param? Apóstolo, eu consegui chegar ao 3º ano da faculdade, só faltavam 2, mas eu disse: 2 anos, e parou a universidade. Pastor, eu queria construir uma casa com o 1º andar, e cheguei na laje, não tive mais elan, está lá, esperando a parede subir. Eu queria empreender, fazer um negócio, ter o meu negócio próprio, não viver sempre servindo ao próximo. Eu quero, mas apóstolo, eu tenho muitos receios com tudo que se passa. Amado, isso aí é falta de atitude.
Atitude é a expressão do que há dentro de nós. Quem muda as suas atitudes, muda a sua rota de vida. Atitude, quando eu digo atitude, é ter decisão firme, é não ficar em cima do muro. Você está entendendo? O profeta Elias disse ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho uma vida para viver. Se eu quero empreender, se eu quero fazer negócios, se eu quero fazer alguma coisa na minha vida, voltar a estudar, fazer pós-graduação, criar um empreendimento. Olha, eu já não falei aqui, semana passada, uma família chegou aqui junto de mim e disse: apóstolo, nós começamos a desenvolver uma receita de cuca de banana. Já estamos em 10 supermercados, já estamos com funcionários, e nós temos um projeto de ter 2.000 funcionários. Isto é atitude. Isto é decisão. Isto é não ficar em cima do muro, porque se eu fico em cima do muro, eu vou cochear entre dois pensamentos. Um pensamento que eu digo, vou conseguir, mas depois eu não vou conseguir. Eu vou ser feliz, mas eu não sou capaz de ser feliz. É cochear, é ficar em cima do muro. Você tem que ter atitude. Você não imagina, para construir esta cidade aqui sozinho, as passas do Algarve que eu passei aqui. Tinha dias que eu chegava aqui 6 da manhã. Teve dias, muitos dias, que eu saí daqui depois da meia-noite. Eu era um cara decidido. Eu vou construir esta cidade. Mas apóstolo, o senhor não sabe que obra de igreja demora 100 anos? Sim, pode demorar 400 milhões de anos, mas eu sou decidido, eu fui decidido. Eu disse, eu vou fazer, vai. Eu chegava aqui cansado, deitava aqui num cartãozinho, num caixotinho de papelão, andava atrás dos funcionários, tinha 65 operários aqui, se escondiam, eu andava atrás com uma prancheta, cadê o João, cadê o Manel, cadê o Jaquim, não sei o quê, atrás das pessoas, para trabalharem. Chegávamos a botar a laje aqui, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Amado, eu nunca arredei pé. Diz, Deus me chamou para eu ser um vencedor, não um cara sem palavra, sem compromisso, sem decisão, sem atitude. Eu sempre fui um cara de atitude. Então olha o que disse o profeta Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Porque se eu não tenho uma atitude firme, um propósito firme, o tempo vai passar, as coisas não vão acontecer, depois você um dia diz, puxa, se eu tenho ouvido o meu pastor, quando ele falou disto, eu não estarei nesse perrengue, nesta vida, tudo que eu faço dá zebra. O Senhor vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito, tem atitude, é firme. Por que é firme? É positivismo? Não. É porque confia em Deus. Você precisa de confiar em Deus. Nós precisamos de confiar em Deus, ter uma mente firme, dirigida pelo Espírito Santo, uma mente ancorada em Deus, para ter uma vida feliz, com contentamento, com razão, com sentido. Sim, mas meu apóstolo, calma aí, e as pressões sociais, e as notícias difíceis, e os momentos de dúvida. Amado, quando você tem atitude bíblica, porque confia e é firme, não fica cocheando entre dois pensamentos, é atitude firme. É para fazer, vamos fazer.
mas quando as coisas melhorarem, não vão melhorar, amado. Não pense, o homem, amado, não confia em homens. Confia em Deus. Você está entendendo? Porque se eu, amado, uma pessoa que hoje está num cargo alto, quando passa o tempo do seu cargo, vira nada. Vira cachorro morto. Ninguém liga, ninguém fala. Acabou. Quando a pessoa está lá em cima do trono, a pessoa é poderosa, saiu do trono, virou zero, amado. Quem é que se lembra? Então tem paz aquele que é decidido, tem atitude firme, porque confia em Deus. Apóstolo, eu vou montar o meu próprio negócio, eu vou empreender, eu vou estudar, mas não é estudar para depois chegar no meio e parar, e cochear entre dois pensamentos, porque a vida, porque o sol, porque a lua. Não dá desculpas, por favor. Eu estou aqui para te guiar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas e de descanso. Águas tranquilas e descanso. Águas tranquilas e descanso. Então, quando ele diz, conservarás em perfeita paz, paz não é a ausência de problemas, paz é a presença de Deus. E dizer, está na Bíblia, eu creio, vou ficar com a Bíblia. Isto é ter uma mente firme, uma mente ancorada nas Sagradas Escrituras. E não venha com conversa de que é diferente do que a Bíblia diz, porque não é diferente. A Bíblia são escrituras sagradas, é o poder de Deus, é uma palavra viva e eficaz, que é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Então, por favor, não se meta com coisas de Deus e coisas seculares aqui dentro da Bíblia Sagrada, porque não tem resposta. Então, Hebreus 6,19 disse, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Então, a palavra é a âncora da alma, ela é segura e é firme. Então, se a palavra é segura e firme, eu tenho que ter as minhas atitudes em cima do que eu aprendo na igreja, em cima do que Deus passa ao meu coração. É ou não é verdade? É verdade. Filipenses 4,13. O que disse Paulo? Irmãos, quanto a mim não julgo ao vê-lo alcançar, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão diante de mim. Então, amado, nós temos agora, hoje é dia 11, temos 11 meses e 20 dias. E note uma coisa, que o ano passará rápido, amado. Tudo passa rápido, nós voamos. Então nós estamos agora nos primeiros dias. Eu estou acertando coisas, alinhando pensamentos, provocando corações, despertando sentimentos e almas, para a pessoa não ficar aí andando, rodando no mesmo lugar, sem avançar e depois dizer, o culpado é aquele fulano tal, o culpado é aquele fulano. Amado, culpado é você, se você não der ouvidos a Deus. Culpado sou eu, se eu não acreditar nisso. Então este ano de 2026 não pode ser um repeteco dos anos anteriores. O Senhor Deus quer transformação, e isto começa aqui dentro da mente, dentro do coração, assumir uma atitude de avanço. Ele disse assim, eu esqueço-me das coisas que ficam para trás e eu avanço. Avançar não é recuar, não é ficar em cima do muro, é avançar. É avançar. É avançar. Então, eu tenho que assumir uma atitude de avanço. Eu não posso ser refém de pensamentos antigos. Eu tenho que ter uma mudança interior. O que me faz ir do ponto A ao ponto B? É uma decisão. Passo de fé, firme. Eu vou chegar no ponto B. Eu avanço. Eu não fico preso ao que está lá atrás. Ali eu comecei ponto A, mas se o meu projeto é chegar ao B, eu vou lá até chegar ao B.
Isso chama atitude. Isso se chama atitude. Ele disse: quanto a mim, não julga vergonha. Uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas. Se deu mal, se deu zebra, se não deu certo, se não consegui. Mas isso ficou lá atrás. Você agora está querendo ir do ponto A ao ponto B. Se você ficar amarrado lá atrás, você não consegue chegar ao ponto B. Esqueço-me das coisas que ficam para trás, avanço. E ele diz no versículo 14: prossigo para o alvo. Então eu vou lhe dizer agora que há algumas atitudes que agradam muito a Deus. Atitudes que agradam muito a Deus. Olha, por exemplo, consertar o que está errado na vida. Isso é uma atitude. Gente, eu já errei, não deu certo, não é por aqui. Por que eu vou insistir com o erro? Vamos corrigir isso aqui. Isso é uma atitude. Buscar a face de Deus continuamente. Isso é uma atitude. Porque a maioria das pessoas faz da vida espiritual um plano pequenininho. Final de semana cumpri, marquei o meu ponto, acabou. E o resto? E durante a semana, e os outros dias, e os 7 dias da semana, e as almas que Deus coloca no teu caminho. Você não pode ter vergonha de falar de Jesus. Nós temos lá na entrada da igreja folhetinhos. Pega, bota na sua Bíblia, no seu carro, no seu bolso, na sua bolsa. Passa adiante. Você é uma testemunha de Jesus nesta terra. As pessoas têm que saber qual é a razão da tua esperança. Temos que ganhar almas. Nós estamos indo pelos telhados, pelos eirados, pelas mídias sociais, mas cabe-me a mim, a você ganhar almas. Deus vai te colocar pessoas na nossa vida que precisam. Vá onde você for, fale de Jesus, identifique-se. Quando te perguntarem quem é você, você diz: eu sou um cristão, meu nome é João Antônio, eu sou um cristão, eu sou salvo, eu pertenço a uma igreja, eu busco saber, eu quero conhecimento, eu sou uma pessoa sábia. Amado, é isso que é a nossa função. O que você apresentará? Quando você partir, quando eu partir, o que nós apresentaremos a Deus? Quais são os frutos que nós demos? Bom, eu vou lhe dizer, eu tenho milhares e milhares de frutos, mas eu quero que todos tenham frutos para dizer: Senhor, Tu me deste talentos, eu não enterrei os talentos. Eu não enterrei talento. Tu me deste 5, está aqui 10. Tu me deste 2, estão aqui 4. Porque tem gente que pega um único talento e enterra, esconde. Você canta, você é bom em alguma área. Qual é o dom, qual é o talento que você vê? Irmã, com uma cuca, que eu não sei direito o que é. Depois ela vai me trazer uma caixinha para eu provar. Uma caixinha de 12. Uma cuca já está em 10 mercados. Um pudim já está em não sei quantos mercados. Então, amado, você tem talento, você tem dom, não importa a idade. Nós temos um senhor na nossa igreja de 95 anos que é negociante, corretor, vende casa, vende terreno, 95 anos. O que eu quero é que nós todos avancemos. Então, consertar o que está errado, buscar Deus continuamente, agir com fé, com firmeza, com coragem, evitar o pecado, porque o pecado é uma prisão de vida, ler a Bíblia, perseverar em oração, fidelidade nos cultos. É isso que dá sentido, é isso que traz objetivos, é isso que traz sonhos à tona. Nós temos que estar motivados para seguir e nunca desistir, encarar as provações e adversidades. Todos temos adversidade, todos encaramos algum problema em algum momento. Agora, eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter firmeza nessa questão. Porque, irmãos, por exemplo, quando Deus falou a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te vou mostrar. Abraão não sentou e disse: Senhor, calma aí. Poxa, eu vou ter CLT, sou PJ, vou ter um MEI, você vai dar plano de saúde para mim, vai assinar minha carteira. Não discutiu, Deus disse: vai. Ele chegou junto de Sara e disse: Sara, arruma aí as biquatas,
fazem uma mala aí com pele de camelo e vamos. E ela disse: para onde? Eu disse: não sei. Ué, você tomou o quê? Bebeu o quê? Vamos para onde o quê? Não, Deus falou para sairmos aqui da Mesopotâmia, dos caldeus feiticeiros, e ir para uma terra. Sim, mas qual é a terra? Eu não sei. Como você não sabe, está me convencendo que você não sabe. Eu estou tomando uma atitude porque Deus falou e ponto. Isto é atitude, isto é fé. Daniel, quando disseram a Daniel: olha, se você orar a esse Deus que você ora, sabe o que vai acontecer? Vão te jogar numa cova dos leões. Ele disse: pode me jogar na cova dos leões, mas eu não vou negar o meu Deus, vou continuar orando 3 vezes por dia. O rei botou ele na cova dos leões. Abriram aquelas portas grandes, aquelas grades de ferro, chamou, foi leão. Metro Golden Mayer. Chegou a leãozada. E ele estava lá, dizer: ok, vê se me toca. De manhã, quando o rei chegou: Daniel, Danny, are you sure? Are you hearing me? O que é que se passou? Nada. Deus fechou a boca do leão. Porque ele teve atitude, que ele podia dizer: não, você é para a boca do leão, não, então eu prefiro morrer com uma injeção letal e tal. Ele foi, ele encarou. Amado, o mundo é um mundo de conquistas. Nós temos que conquistar, nós temos que avançar. Eu vou na parte espiritual com você, de braço dado e ombro comigo. Nós vamos chegar ao mundo todo. Nós vamos entrar com 73 línguas e idiomas. Nós vamos avançar. Não existe outro. Eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. Ah, mas eu sou jovem, apóstolo, meu pai tem que me sustentar. Quem te disse que teu pai tem que sustentar? Então, tem filhos agora, diz que agora são nhenhen, nem fazem, nem acontecem, não sei o quê. Então, cara, 30 anos está lá com o joguinho, papai trabalhando duro, mamãe trabalhando duro, e o cara: não, porque eu gosto muito da minha casa. Como nós tínhamos uma família aqui na igreja, o filho estudava à noite, e a irmã me disse: o meu filho exige que eu faça feijão quente à noite. Então ele chega da faculdade, mamãe está lá fazendo feijãozinho para um menino de 30 anos que devia estar trabalhando para ajudar os pais e a família. Ele está esperando o feijãozinho quente. Que lindo. Fosse a minha mãe dizia: vai abrir uma lata de atum, malandro, vai trabalhar. Você quer ter direito a alguma coisa? Trabalhe. Eu já disse aqui, minha mãe punha os 5 filhos limpando vidros dos armazéns. Pessoas passavam, gozavam conosco, mas depois, quando chegava no domingo, nós tínhamos dinheiro, os outros não tinham. Eu é que pagava cinema, batata frita, Coca-Cola, bolinho, como é que chama? Bola de Berlim. Era eu que pagava todo mundo, porque eu tinha trabalhado. Chama-se meritocracia. Deus só honra a meritocracia, mano. Esther, você se lembra de Esther, a rainha Esther, que ela arriscou a vida. Ela disse: se eu ficar aqui eu posso morrer, se eu falar a verdade eu posso morrer, eu vou falar a verdade com o rei. E avançou. Davi tinha um gigante. Ele disse: pô, está todo mundo com medo, o rei Saul está com medo, o exército está tremendo. Assim, eu decido e vou encarar o gigante. Decida encarar a enfermidade, a doença com dignidade, com honra, com fé. Essa doença vai sair da tua vida. Pastor, mas eu vivo atormentado. Amado, em nome de Jesus, está caído por terra esse tormento definitivo da tua vida. Confie em Deus, confie, tenha paz, acredite. Sem atitude não há resposta de Deus. Então, o propósito deste culto de hoje, eu fiz uma proposta, eu anunciei, mandei mensagem para centenas de pessoas, é fazer deste culto de hoje um culto de libertação, sabe? Cuidar das memórias.
para que elas sejam curadas. Porque há pessoas que pensam assim: em 1953, depois que acabou a Segunda Grande Guerra, foi 1945, eu me lembro que eu estava no ventre de mamãe. Lembro de tudo. E que papai brigou com mamãe. Eu dentro do ventre, eu absorvi aquele impacto. Eu não tenho saúde mental hoje, depois de 70 e não sei quantos anos, porque eu estava no ventre de mamãe e eu perdi a saúde mental. Amado, no meu tempo de jovem, não tinha esse negócio de ansiedade, depressão, angústia, medo. Sabe como é que a minha mãe resolvia isso? Com cinto. Ficava assim, pá, acabou a ansiedade. Não, porque eu estou triado, pá, mais uma. Então, no nosso tempo, os mais velhos aqui, tinha ansiedade, tinha depressão, tinha angústia, tinha saúde mental. Tinha o quê? Era uma sapatada da mãe, olhos que abriam e todo mundo era curado na hora. A minha mãe abria os olhos, a doença saía, mamãe. A preguiça, dava no pé. Mamãe chegava com o cinto enrolado ao contrário, assim: vai levantar ou não vai levantar? Eu não tinha Jesus naquela época, era católico. Eu sei, glória, eu vou levantar, estou curado, não tenho mais. Agora é tudo. Eu estou com uma crise de ansiedade, uma depressão profunda. No meu tempo não tinha tempo para pensar nisso. Não tinha. Hoje tudo é diferente. No meu tempo passava um mosquito, tinha uma latinha assim com uma bomba. Eu me lembro a gente pequenininho, atrás do mosquito conflite, cheirava petróleo. Você lembra disso aqui? Aquele sapato era 752 da Vulcabras. Agora, para matar mosquito, não, tem um zoom eletrônico. Mosquito entra na tua casa, lá vem a madame com zoom eletrônico. Aí o mosquito vai e cai desmaiado, e o gato vai atrás dele, passa a patinha, cheira, dá-lhe uma mordida. É tudo com zoom eletrônico. No meu tempo não tinha nada de zoom eletrônico, era frito. Lembra os homens mais velhos? Lembra o sapato 752 da Vulcabras? Cheirava couro com plástico, amado, era uma coisa horrível. Você sabe aquele tapete de carro que você compra no posto, cheira a borracha, você entra no carro, é borracha, é o sapato. Todo mundo gostava do 752. Outro dia pegaram lá numa CPMI, tinha um indivíduo lá que tinha tirado um dinheiro dos pobres, tinha um sapato de 10 mil reais. Alguém viu essa notícia? Algum de vocês viu? 10 mil reais, o cara de sapato, 10 mil reais, anda, parece que está andando sob ovo, 10 mil reais. No meu tempo não tinha havaiana não, muito menos havaiana vermelha, era só branco. Chinelinho, quando arrebentava a gente botava um grampo por dentro. Agora não, porque tem um que tem bolinha de cristal. Olha, bolinha de cristal no chinelo. Como é que é? Swarovski, como é que é? Isso aí, isso mesmo. Eu não consigo dizer porque eu tenho tem nada. Mas mudou tudo. Então, memórias têm que ser curadas. Amado, hoje temos que encerrar ciclos emocionais feridos, assumir um novo tempo, sem culpa, sem medo, sem amarras. Hoje será libertado esse coração, essa mente. Isaías 43, 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Você não percebe ou percebe? Eis que porém um caminho deserto e rios no ermo.
O passado, o antigo, não pode nos governar. Eis que faço coisa nova. Isaías 65:17 diz: eis que eu crio novos céus, nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória dela. Então, se eu quero ir do ponto A ao ponto B, eu não posso ficar, sim, mas no passado, passado, passou. Eu não posso consertar o meu passado, ou posso? Não haverá memórias, lembranças, dores, sofrimentos, injustiças. Isaías 49:15-16. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, esse eu é Jesus falando, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, amado, você vai ficar com quem? Com a palavra ou com o mundo? Quem vai ficar com a palavra, diga amém. Quem vai ficar com o mundo, diga amém. Pegamos três. Estou falando? Pegamos três. Então, amado, novo tempo não combina com mente presa ao ontem ou ao passado. Não combina, a coisa não dá certo. Se o passado não ficar para trás, a vida vira uma prisão. A vida vira uma prisão. Você se lembra que em Lucas 17:32, Jesus faz uma advertência através de Lucas 17:32. Tem, JR? Sumiu aí. Jesus faz uma advertência assim: lembrai-vos da mulher de Ló. No meio de um discurso, de uma mensagem, lembra-te da mulher de Ló. O que aconteceu com Ló e a mulher dele? Se para nós hoje, milhares de anos depois, temos que nos lembrar da mulher de Ló. Qual foi a ordem de Deus? Sair de Sodoma e de Gomorra, porque ele iria destruir essas duas cidades por causa do pecado. Esta mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Vamos ver essa história rapidamente. Gênesis 19:23 em diante diz assim: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades, toda a campina, todos os moradores das cidades, o que nascia na terra. A mulher de Ló olhou para trás. Deus disse para sair, ela olhou para trás. Ou seja, ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma estava dentro dela. Olhou para trás e diz a Bíblia que se converteu numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Keep going, sir. 29 aí. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio de ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitara. Então, diz que tirou Abraão e Ló das ruínas. O que aconteceu com esta mulher de Ló? Quando Deus disse, saia. Diz o versículo 17, olha o que diz o versículo 17. Havendo levado fora, disse dele, livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, não pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereça. Deus disse, não olha para trás. Esta mulher olhou para trás. Ela desobedeceu a ordem do Senhor, porque ela mostrou um apego às coisas mundanas. Deus havia condenado Sodoma e Gomorra por causa do pecado, mas ela tinha um apego. A cidade foi condenada, ela foi infiel. Deus diz, não olhes para trás.
E ela disse: eu vou olhar para trás, porque eu tenho um apego, sabe, aquela coisa do mundo. Eu gosto de um samba, eu gosto de um boteco não sei de quê, eu gosto de um happy hour, eu gosto de faltar à igreja e depois dizer: eu faltei, quem manda em mim? Eu gosto, apóstolo, eu gosto. Então diz que ela gostava tanto, tinha tanto apego, Deus disse: escapa, foge para o monte, eu vou destruir a cidade, eu vou jogar enxofre aí, vai feder, vai acabar isso tudo. Ela começou e de repente ela olhou para trás. E a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Estátua de sal quer dizer que juízo de Deus, aquele ambiente sulfuroso, salino do Mar Morto. Ela olhou para trás, ela tinha um apego. Tem pessoas que têm um apego, elas não conseguem cortar o cordão umbilical com o mundo. Tem sempre um pé na igreja e um pé no mundo, um pé na igreja e um pé no mundo. É o senhor Raimundo, tem um pé na igreja e um pé no mundo. Desapegue-se. Aí fora estão as Sodomas e as Gomorras, amado. A luta de classes. Botaram preto contra branco, porque eu sou sindicato, porque eu sou... E está todo mundo, malha, bate, quebra, humilha, escraviza. Nós estamos com outro pensamento. Isso é Sodoma e Gomorra. Eu não tenho nada a ver com Sodoma e Gomorra. Nós somos cidadãos dos céus. Eu vivo aqui há 50 anos quase, amado. O que mudou? Não mudou nada. Eu não posso ter um apego. Se Deus disse: saia do lugar A para o B, eu não posso ter um apego e dizer: puxa, mas Sodoma, Gomorra, pô, eu troco tudo por uma novelinha. Das 7, das 8, das 11, da meia-noite, das 4 da manhã, o que for. Mas eu não vou, quarta-feira eu não venho à igreja porque eu estou agarrado a Sodoma. Você está virando estátua de sal. Está debaixo de juízo. Porque eu tenho que romper o cordão umbilical com o mundo. Não traga mundo para dentro desta igreja, por favor. Não traga ideias de nada nem de ninguém. Nenhuma filosofia barata deste mundo pode fazer parte desta igreja. Nós temos uma única filosofia, uma âncora, as Sagradas Escrituras. Eu não, dali para fora cada um é dono de si. Aqui todos somos de um corpo, a noiva de Jesus, o corpo de Cristo. Não posso eu estar querendo empurrar a igreja, vamos lá, avança, avança, e uma pessoa dizer: não, mas Sodoma, Gomorra, eu tenho apego, eu sou dona de mim, se eu quiser faça aborto, ninguém tem nada a ver, se eu quiser fumo maconha, o problema é meu, se eu vou cheirar cocaína, eu tenho Sodoma, Sodoma, e quando acorda virou estátua de sal. Lucas 9,62 diz: Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino. Não pode olhar para trás. Puxa, Sodoma era uma bênção. Aí Deus condenou e você está dizendo que é bênção? Não, apóstolo, pô, não. Se você quer ser apto para entrar no reino de Deus, você tem que fazer uma escolha. O mundo já fez a escolha. Nós estamos agora catando as pessoas que Deus disse: eu tenho muito povo pelo mundo todo, tem muita semente espalhada aí, que nunca receberam a palavra, amado. Tem ministério nos Estados Unidos que tem satélite próprio da igreja, 500 milhões de dólares, satélite próprio. O que eles vão fazer com o satélite? Em vez de divulgar é para vendas, passa o dia vendendo. Kits, para quando Jesus voltar, kits de comidas, aquelas que tiram a umidade da comida, né? Como é que se chamam? Aquelas comidas que são ressecadas, desidratadas. O irmão trabalhou com eles? Não, graças a Deus. Então eles desidratam a comida e fazem os pacotes. Olha, nós estamos vendendo kits, porque quando Jesus voltar, quem ficar tem que se alimentar, porque vai vir o cavalo, do cavalo vermelho, do cavalo amarelo, o cavalo... Então, amado, quem ficar aqui na volta de Jesus ficará para sempre.
não tem segunda esperança, segunda hipótese. Então, estão tratando de vender kits de sobrevivência para quando Jesus voltar, quem ficar. É uma loucura, em vez de falarem de Jesus. Eu sei que às vezes é um pouco cansativo, né? Você, pô, mais de 1 hora de mensagem, já estudou 20 minutos sobre educação financeira. Amado, procura saber entendimento que é se tornar uma pessoa grandiosa nesta terra, amado. Não olha para Sodoma, não fica olhando para trás. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Olhar para trás paralisa o avanço, endurece o coração, dá perdas. A pessoa fica sem forças para avançar. Por isso é que Paulo disse em Filipenses: olha, amado, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço. Não quero culpa na minha vida, não quero erros do passado, não quero nada que me traumatizou, não aceito violência, não olho para o que ficou para trás. Preocupações do passado, o Senhor disse, não haverá memórias feridas. Não olhe para o que ficou para trás. Sim, mas Sodoma era legal. Não tem mais legal do que o reino, amado. Não tem coisa melhor do que igreja. Não tem. Você aqui aprende a ser um esposo maravilhoso, uma esposa submissa. Você aprende todas as regras de etiqueta espiritual, social. Você aprende a conviver com todo mundo. Aqui não há rico, não há pobre, não há grande, não há pequeno. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Esse corpo que faz bem e que poderá ser um exemplo, um testemunho para esta nação. É isso que eu quero. E eu vou lhe dizer uma coisa, estamos caminhando para os 7 minutos finais. Algumas coisas que Deus removeu da nossa vida, pessoas, ambientes, etapas, não são para voltar atrás e dizer, pô, mas lá em Sodoma eu deixei lá um negócio, meu coração está um pouco preso lá, ó. Deixa. Você tem que ser feliz, realizado. Se ter prazer de vida, acordar de manhã e dizer, ainda bem que eu estou vivo, não estou morto. Ah, porque tivemos um irmão da igreja que acordou morto. Tem como acordar morto? Eu não sabia disso. Onde é que tem? Só se foi em Sodoma e Gomorra. Ah, o irmão acordou morto. Ué, acordou ou estava morto? Ah, acordou morto. Ele acordou, mas estava morto, mas ainda falou, mas depois já... vamos passar para coisas de avanço, de conquista, esquecendo das coisas que para trás ficam. As coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não mais culpa governando a nossa vida, não mais traumas comandando a nossa mente, não mais agarrados aos fracassos, porque fracasso do passado não define o futuro. Hoje é uma nova atitude. Hoje é uma nova postura. Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Êxodo 14,15 diz, disse o Senhor a Moisés, porque clamas, diz aos filhos de Israel que marchem. Então, amado, vamos avançar, vamos soltar as amarras do passado. Deus fechou um ciclo em 2025, Deus abriu um novo ciclo em 2026, abriu um novo caminho, há um futuro muito maior, nós vamos ter um futuro muito maior e muito melhor do que fomos até hoje. Quem crê diga amém, quem não crê diga também amém. Pô, vou pegar a bomba de Fleet, atrás do mosquito. Você conhecia essa bomba de Fleet? Quem conheceu a bomba de Fleet? Somos todos antigos, hein? Então, amados, seja hoje quebrada a culpa, a autossabotagem, os laços emocionais do passado, o medo de tentar de novo, seja quebrado. Todo espírito do ódio, divisão, maldição hereditária, raiva, violência, espírito de ofensa, você foi ofendido, espírito de amargura,
que sejam quebradas estas cadeias. Nós rompemos com o nosso passado, nós avançamos. O passado não nos governará. Culpa, medo, fracasso não têm mais poder sobre nós. Fechou-se o ciclo antigo, recebemos o novo. Deus preparou o melhor. Vamos avançar com propósitos, vamos obedecer em nome de Jesus, vamos ter ousadia, determinação, vamos avançar para o alvo, vamos prosseguir. Meu alvo é Cristo, são as suas promessas, até alcançar o prêmio final da soberana vocação. Não olhe para trás, não olhe para o lado, não olhe para os atalhos, olhe para Jesus, olhe para frente. Não há tempo a perder na nossa vida mais, não há, irmão. Não vou olhar para trás, para Sodoma, não vou olhar para o lado para ver o meu vizinho, não vou olhar para atalho. Quem sabe se eu for por um atalho aqui, não faça isso. Quem está falando não é um homem, é o Espírito de Deus que habita em mim. É para avançar, é para conquistar, é para ter alvo, é para ter meta, é não deixar os apegos com o mundo, amado. A mulher de Ló ouviu viu quando Deus tirou Ló, tirou Abraão. E disse: sai todo mundo correndo, vão lá para o monte, eu vou destruir tudo, vai cheirar a enxofre e sal do mar morto. Ela começou, depois se lembrou e disse: poxa, quer dizer que agora não tem nem farra sexta-feira, a gente não bebe um negocinho. Pô, antes a gente bebia, apóstolo, pô, pelo menos um engradadozinho, cervejota e tal, um negócio com um torresminho. Amado, tem coisas mais saudáveis. O reino é saudável, a igreja é saudável. Maçã podre não ficou aqui, nem fica. Você sabe disso. Por que clamas? Marcha. Marcha. Avança. Empreende. Faz o teu negocinho. Deus não despreza os pequenos começos. Volta a estudar. Faça alguma coisa acontecer. Eu disse aqui na quarta-feira: bora fazer acontecer. Fazer acontecer. Eu sei que você está refletindo, está pensando. A palavra foi semeada e ela já está dando fruto. Já está germinando, já está dando fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Mas sem Sodoma, sem apegos. Não, porque antes, na sexta-feira, gostava muito, fazíamos festa, bailávamos. Eu botava um churrasco, chamava os amigos todos. Quando eu tinha muito dinheiro, estava sempre com a minha casa cheia. Depois, após passei por um rombo aí, não tinha mais dinheiro, não tinha churrasco, todo mundo desaparece. Claro, as pessoas têm cheiro, têm faro. Quando tem dinheiro, elas vão, senta aquele cheiro da picanha, mano, né? Agora estamos todos comendo picanha, toneladas, todo mundo está infartado de tanta picanha e tal. Pastor, mas quer dizer que eu não, eu tenho um negocinho lá. Você vai virar a estátua de sal. Estou falando que a Bíblia está ensinando. Deixa lá, Sodoma não foi condenada. Deus não disse para sair todo mundo. Deus não disse para não olhar para trás. Deus não disse para não ter apegos. Falou isso. Então, é A para B, eu vou lá. A para B, aqui. Cheguei ao ponto B. Depois Deus disse: tem outro mais. E você vai avançando, mano. Agora, esquecer o que ficou é, obviamente, inexoravelmente, a grande necessidade da nossa vida. Inexoravelmente.
Eu ainda tinha algumas coisas para falar, mas eu acho que o recado já foi dado. Como eu não tenho nenhum, Holanda, eu não tenho nenhum apego com o mundo. Nenhum, zero. Nada do mundo me encanta. Nada. Eu sei que grande parte que está lá fora é mentira. O mundo inteiro jaz no maligno. O meu apego é com Jesus. É com a Bíblia. É com o reino. É com a igreja. Você sabe quantas pessoas já foram curadas hoje aqui esta manhã? E aqui pelo TikTok e pelas mídias sociais do outro lado? Muita gente. Muita gente já tirou o apego com Sodoma e Gomorra, o apego do mundo e o apelo do mundo. Agora a pessoa sabe, para ser feliz eu não preciso beber álcool. Para ser feliz eu não preciso fumar maconha, cheirar cocaína, fumar crack, eu não preciso nada disso. A minha felicidade está no reino, está em Jesus, que me amou, que deu a sua vida. Oi, eu tenho que parar porque senão eu vou começar outra mensagem nova e eu vou deixar isso para outra vez. Então, creia no que Deus lhe falou. Desapegue-se, sabe, tem que desapegar. Deixa lá, é Gomorra, Deus disse que não aceitou, tinha lá pecado, homossexualismo, lesbianismo, você larga isso tudo. Eu já condenei, já virou enxofre. Você ainda está lá pegado, porque é luta de classe. Mas luto para salvar almas, luto pela igreja, luto pelo reino. Isso é que tem bênção de Deus, amado. O nosso chamado é diferente deste mundo. O mundo foi chamado para servir ao príncipe das potestades do ar. Nós fomos chamados para servir a Jesus Cristo. E eu vou te dizer, graças a Deus por isso. Porque já não tivemos tempo que andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Disse Efésios 2, 1 a 3. Andávamos como os filhos da ira, servindo ao próprio Satanás. Deus nos arrancou de tudo isso, amado. Sabe a luta que você teve para chegar aqui? Luta, mano. Hoje, quando estava terminando as coisas em casa, pum, acabou a luz do meu condomínio. É assim, o diabo tenta por todo lado. Mas você sabe, você tem uma capacidade dada por Deus, que Deus te chamou de mais que vencedor. Mais que vencedor. Você tem uma mentalidade de vitoriosa, amado. Você tem uma classe de confiança em Deus. Você é um perseverante na fé. Você tem uma força sobrenatural, que é a força do Espírito Santo em tua vida. Você tem. A Bíblia não te chamou de vencedor, a Bíblia te chamou de mais que vencedor. Mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga assim, eu já deixei o passado para trás. Eu estou avançando. Eu estou prosseguindo para o meu alvo. Pode ter Sodoma e Gomorra nisso? Senão vira sal, vira nada, não avança. Depois diz que o culpado é aquele. Culpado é aquele que não acredita nas coisas de Deus. Isso é que é culpado. Deus seja louvado. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Tu me falaste que hoje seria um dia libertador. Um dia de realmente começar um novo ciclo. Um dia de atitude, um dia de fé, um dia de confiança, um dia de determinação. Isto já ocorreu em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. As palmas foram fracas, hein, gente?